Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a este vídeo sobre potência disponível de fonte senoidal. Estaremos vendo os seguintes assuntos: fonte, carga e sinais senoidais, potência disponível da fonte e veremos algumas considerações finais. Iniciando com fonte, carga e sinais senoidais. Na figura ao lado tem-se uma fonte de tensão com um valor de tensão em aberto, USO, que é igual a US. É a tensão que você mediria com um voltímetro ideal de impedância infinita nos terminais da fonte. A impedância de saída desta fonte é puramente resistiva e igual a RS. Aí está. RS é um modelo, não é exatamente uma resistência física que você vai tocar, você pode identificar o valor. Ela é formada pelos diversos elementos que compõem essa fonte. É um modelo dos efeitos resistivos totais da fonte. É essa resistência que vai limitar a corrente de curto-circuito da fonte. A fonte pode ser um transmissor, um gerador, um oscilador ou até mesmo uma antena receptora, captando sinais e entregando para um dispositivo receptor. Qualquer que seja a potência disponível desse sinal, queremos utilizá-la ao máximo possível. Em sistema de RF, a impedância é tipicamente 50 ohms. Em sistemas de TV, 75 ohms. A fonte de tensão vai apresentar alguns limites. A corrente máxima de curto-circuito é dada por US sobre RS, a tensão máxima disponível, tensão em aberto, US, e a energia potência da fonte apresenta um valor máximo, a máxima potência disponível da fonte. Aí está a carga que nós vamos aplicar na fonte US. A carga RL é puramente resistiva nesta análise inicial. Essa carga RL ela é capaz de suportar a potência máxima fornecida disponível da fonte sem sofrer degradações ou alterar seu valor ohmico. Sim, poderá haver dissipação de potência e aumento da temperatura do dispositivo, do componente. A carga pode ser um receptor, um estágio, um amplificador, um pré-amplificador, um receptor, uma linha de transmissão ou um dispositivo qualquer que processe o sinal recebido. Na análise inicial, nós estamos considerando uma carga puramente resistiva. Em alta frequência, os sinais de recepção, particularmente o sistema de satélite, apresentam baixíssima amplitude. Não desperdice sinal recebido. A nossa análise inicial será sobre o circuito mostrado nessa figura, onde temos fonte, a resistência da fonte intrínseca e a carga. Lembrando que ambas, RS e RL, são puramente resistivas. RS é interna na fonte, na verdade, intrínseca à fonte. RL é a carga, que pode ser um resistor ideal ou qualquer impedância puramente resistiva nesta análise inicial. Estamos particularmente interessados na resposta às seguintes perguntas: qual é a máxima potência que pode ser aplicada a RL nas condições dadas? Ou seja, qual a máxima potência disponível da fonte para carga? Qual o percentual da máxima potência disponível da fonte que é efetivamente aplicado à carga RL? Está vendo desperdício de potência? Resumindo, qual é a potência máxima disponível da fonte? E a razão dessa pergunta deve ser o fato que em telecomunicações, na recepção, a amplitude do sinal é muito pequena e queremos aproveitar ao máximo a potência máxima disponível do sinal. Já na transmissão, os equipamentos são de custo elevado e também queremos transferir o máximo de potência para a transmissão. Em sistemas móveis ou sistemas sem fio em geral, isso vai se refletir em maior potência disponível para recepção, com melhor relação sinal-ruído, maior área de cobertura e maior confiabilidade. Aí temos o nosso sistema constituído pela fonte, que apresenta uma potência máxima disponível que é capaz de fornecer. E aí nós temos a carga. A pergunta é: qual é a máxima potência transferível para essa carga? Veremos em seguida como determinar o valor da potência disponível na carga em função dos parâmetros do circuito mostrado na figura, US, RS e RL. Vejamos agora a potência disponível da fonte. Para determinarmos a potência na carga RL, inicialmente calculamos a tensão eficaz RMS sobre a carga. O L, veja na figura, é a tensão sobre RL. Aí nós temos a equação, conhecida como equação do divisor resistivo. Vejamos o que representa cada um dos parâmetros. O LRMSV é a tensão eficaz aplicada sobre a carga em volt, que nós queremos determinar. O SRMSV é a tensão eficaz disponível da fonte em volt. RL em ohms é a resistência da carga expressa em ohm. E RS ohm é a resistência intrínseca da fonte em ohm.
Limite. Quando a carga é um curto-circuito, temos que ver se a nossa fonte suporta essa carga, temos que RL igual a zero e a tensão na carga é zero. E a corrente máxima dada por USRS, praticamente a corrente de curto-circuito. Quando a carga é um circuito aberto, a tensão na carga é a tensão em aberto e a corrente é zero. Observe que os valores RL igual a zero e RL igual a infinito são uma representação matemática, praticamente impossíveis de se obter na prática. Nós vamos aproximar por valores muito baixos de resistência ou muito elevados de resistência. Temos agora a corrente na carga. IL RMSA, corrente eficaz que percorre a carga em ampere. O L RMSV é a tensão sobre a carga em volt. Finalmente, RL ohm e a resistência da carga em ohm. Vamos ao primeiro exercício. Temos uma fonte senoidal com a tensão de saída eficaz em aberto de 12 volts e a impedância característica de 50 ohms. Estamos ligando uma carga de 12,5 ohms e queremos saber qual é a tensão RMS sobre a carga, qual é a corrente RMS sobre a carga ou eficaz. Vamos agora fazer nossos cálculos. Para determinarmos a tensão eficaz, nós vamos utilizar a nossa equação do divisor resistivo e encontramos 2,4 volts. Observe que a tensão da fonte é 12 volts, RL 12,5, RS 50, RL 12,5. Achamos então que a tensão eficaz que é aplicada sobre a carga é 2,4 volts. Para calcularmos agora, determinamos a corrente eficaz e que percorre todo o circuito e percorre a carga também, vamos utilizar a seguinte equação: IL/RMS igual a UL sobre RL. Substituindo a tensão na carga, que é 2,4 volts, sobre a resistência 12,5, encontramos 0,192 amperes ou 192 miliamperes. Portanto, a corrente RMS ou eficaz que percorre a carga e o circuito é 192 miliamperes. Nessa figura, mostramos um trecho de um sinal senoidal ao longo do tempo. Observe os pontos vermelhos. Esse é o valor de pico, é um valor instantâneo. A onda passa por esse valor instantaneamente. É o valor máximo do sinal senoidal. Já na linha tracejada abaixo, cerca de 70,7% do valor de pico, nós temos o valor eficaz desse sinal senoidal. O que significa o valor eficaz do sinal senoidal? Se você aplicar essa onda em azul no resistor, você vai ter uma certa dissipação de potência e uma certa variação de calor. Se você agora substituir a fonte alternada por uma fonte DC com esse valor eficaz, ele vai ter o mesmo efeito de potência e temperatura. O valor médio dessa onda é zero, não há offset. Para calcularmos o valor RMS de tensão em função do valor de pico, basta dividir o valor de pico por raiz de 2, ou multiplicar por 0,707 valor de pico. Essa relação é válida apenas para sinais senoidais. Todo o nosso vídeo estamos trabalhando com sinais senoidais. Se não for senoidal, aplica decomposição em série de Fourier e trabalha com sinais senoidais. No nosso segundo exercício, a nossa fonte agora, de 12 volts e 50 ohms de impedância característica, é ligada a uma carga de 50 ohms. Agora nós queremos saber qual é a tensão eficaz sobre a carga, a corrente eficaz sobre a carga e, adicionalmente, tensão de pico e a corrente de pico sobre a carga. Tensão eficaz, já fizemos esse cálculo, aplicando a equação, obtemos 6 volts. Interessante, quando a resistência de carga é igual à resistência da fonte, a tensão na carga é a metade. Para determinarmos agora a corrente, aplicamos a relação corrente-tensão-resistência, a lei de Ohm, e obtemos 0,12 amperes ou 120 miliamperes. Portanto, a corrente eficaz que percorre a carga e o circuito é 120 miliamperes. A corrente é fornecida pela fonte. No nosso próximo item, a tensão de pico, vamos aplicar a nossa definição, válida apenas para sinal senoidal, e obtemos que 6 volts eficazes vezes raiz de 2. Obtemos 8,48 volts. A tensão de pico sobre a carga é, portanto, 8,48 volts. Lembrando que essa relação é válida para sinais senoidais. No nosso próximo item, a corrente de pico, que percorre todo o circuito e a carga, vamos usar essa equação. Substituindo pelos valores dados, obtemos 0,17 amperes ou 170 miliamperes. Portanto, a corrente de pico que percorre o circuito e a carga é de 170 miliamperes. Válida apenas para sinais senoidais essa equação. Vamos agora determinar a potência
potência na carga. Para nós determinarmos a potência sobre a carga, vamos usar a equação. A potência na carga em watts é dada pelo valor da tensão sobre a carga eficaz ao quadrado dividido sobre a resistência de carga. Aí está a equação. Temos agora duas equações. Uma equação que nós conseguimos calcular a potência na carga em função da tensão na carga, a resistência de carga, e a tensão na carga em função dos parâmetros do circuito. Nós podemos agora juntar essas duas equações e obteremos essa equação mostrada em azul. PL é a potência na carga em watts. O S é a tensão eficaz da fonte em volts. RL é a resistência de carga e RS é a resistência intrínseca da fonte. Então agora nós podemos calcular a potência para qualquer fonte, qualquer carga, qualquer impedância intrínseca da fonte, para valores resistivos. Quais são os limites de potência? Quando a carga é um curto-circuito, a potência dissipada na carga é zero watts. Por outro lado, quando a carga é um circuito aberto, a potência dissipada na carga também é zero. Vejamos agora algumas considerações finais. Nós estamos montando uma mala de ferramentas. Nós temos como objetivo fazer projeto de circuito de casamento, nós queremos trabalhar com carta de Schmitt, nós queremos projetar filtros, então nós precisamos dessa caixa de ferramentas. Queremos operar o VNA. E o que nós temos até agora? Desenvolvemos equações que nos permitem avaliar as tensões, correntes e potências em circuitos, constituídos por uma fonte senoidal e uma carga, quando ambas as impedâncias, fonte e carga, são puramente resistivas. Analisamos os valores máximos e mínimos de tensão, corrente e potência, em função do valor da carga aplicada à fonte. Mas precisamos de mais ferramentas da nossa caixa. Afinal, existe um máximo de potência que a fonte é capaz de fornecer, que a carga é capaz de receber? Podemos estabelecer um parâmetro de eficiência da fonte? E se a fonte e a carga não forem puramente resistivas? E onde podemos aplicar essa teoria? O que nós vamos ver nos próximos vídeos? Existe uma condição de máxima potência na carga? Qual será esta condição de máxima potência na carga quando ele é atingida? Qual será a eficiência da fonte nessa condição de máxima transferência de potência? Qual a definição correta de eficiência? Como vamos estabelecer uma equação que nos dê a eficiência da fonte, mas que forneça um valor correto? Nós vamos ver que podemos incorrer num erro muito facilmente. Veremos como consertar esse erro mais à frente. Obrigado por ter assistido a este vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.